السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बाज़ लोग समझते हैं कि दीन और मज़हब उनकी आज़ादी को सल्ब करता है और उन पर पाबंदियाँ लगाता है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज. Algumas pessoas pensam que a fé e a religião limitam a liberdade e impõem-lhes diversas restrições. No entanto, Deus Todo-Poderoso explica no Sagrado Alcorão: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Ele não ha posto nenhuma dificuldade sobre vós em religião. Na verdade, a Sharia, ou seja, princípios islâmicos, destinam-se a aliviar os fardos das pessoas. Não só isso, mas na verdade destinam-se a proteger o homem de todos os tipos de provações e perigos. Assim, a partir dessas palavras de Deus Todo-Poderoso, é evidente que a religião islâmica que foi revelado para vós não contém nenhum mandamento que vos cause qualquer dificuldade. Em vez disso, cada mandamento, seja pequeno ou grande, é uma fonte de misericórdia e benção. Os processos mentais do homem podem ser errados, mas a palavra de Deus é infalível. Sendo a criação de Deus, se deixarmos de agir em conformidade com estes mandamentos, então somos nós que vamos sofrer. Se não adotarmos uma linha de ação e se deixarmos de usar a nossa razão, o Satanás, que desde o início da criação jurou causar danos ao homem, fará o homem cair no abismo da destruição. Assim, se alguém deseja salvar-se da sua investida ou ataque, então é preciso obedecer aos mandamentos de Deus Todo-Poderoso. Certas questões podem parecer pequenas. No entanto, em devido tempo, estas questões que parecem aparentemente pequenas podem ter consequências extremamente terríveis. Por este motivo, o crente nunca deve considerar qualquer ordem como pequena ou insignificante. Hoje em dia, testemunhamos o facto de que a maioria das pessoas do mundo afastou-se da religião. Consequentemente, os padrões do bem e do mal também mudaram-se. Por exemplo, no mundo de hoje, vemos que
em nome da moda e da liberdade, a nudez está a tornar-se cada vez mais comum entre os homens e as mulheres. Hoje, o sinal de ser civilizado é que a pessoa entra em promiscuidade injustificada. A modéstia e a decência parecem não existir mais. Isso naturalmente tem um efeito em nossas crianças, meninos e meninas que vivem aqui. E em certa medida está a afetá-los. Quando certas garotas chegam à adolescência, algumas delas escrevem-me perguntando por que é que observar parda o véu é obrigatório no Islão. Por que é que não podemos usar calças de ganga apertadas ou blusas e sair da casa sem o véu ou casaco? Por que é que não podemos vestir as mesmas roupas usadas pelas mulheres da Europa, o que eles fazem em nome da liberdade? A primeira coisa que sempre deve ser lembrada é que, se quisermos permanecer firmes na nossa fé, então devemos obedecer os mandamentos religiosos. Se professarmos que somos muçulmanos e respeitamos a nossa fé, portanto, as restrições devem ser observadas e temos que seguir os ensinamentos e mandamentos de Deus e do seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. O sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam declarou que a modéstia é a parte da fé. Portanto, vestir modestamente e usar o parda é essencial para proteger a nossa fé. Se os países desenvolvidos estão a abandonar a modéstia em nome da liberdade e do progresso, eles fazem isso porque afastaram-se da religião. Mas uma menina ahmadiana que aceitou o Messias prometido, al-Islam, também afirmou que vai dar precedência à sua fé sobre todos os interesses mundanos. Um jovem ahmadiano, ou um homem ahmadiano, ou uma mulher ahmadiana, que professou a sua crença no Messias prometido, al-Islam, fez uma aliança que vai dar precedência à sua fé sobre todos os desejos mundanos, e isso só pode ocorrer quando eles vão agir de acordo com os ensinamentos religiosos. Somos muito afortunados por termos aceitado o Messias prometido, al-Islam, que já nos explicou tudo isso claramente. Ao falar sobre essa vulgaridade e imoralidade, em certa ocasião, o Messias prometido, al-Islam, declarou: muitas pessoas instam a adoção da permissividade tal como da Europa, mas isso seria muito imprudente. Tal liberdade desenfreada dos sexos é a raiz de toda a imoralidade. Olhem para a situação moral em países que adotaram essa liberdade. Se a liberdade dos sexos ajudou a aumentar a castidade e a virtude, confessaremos prontamente que estávamos equivocados ou errados. Mas é claro que quando os homens e as mulheres são jovens e têm a licença ou permissão para misturar livremente, o relacionamento deles será mais perigoso. Trocar os olhares e ser dominado por desejos lascivos é a natureza humana. Como há intemperança e vício, apesar da observância do véu. Pode-se imaginar qual será a situação no caso de liberdade irrestrita. Reparem no comportamento dos homens. O comportamento deles é como dos cavalos desenfreados. Eles não têm medo de Deus, nem têm fé na vida futura. A única forma de adoração deles é prazeres mundanos. É necessário, portanto, que antes de conceder tal liberdade como está a ser defendida,
A condição moral dos homens deve ser melhorada e retificada. Depois que os homens desenvolverem suficiente temperança para conter as suas paixões, na medida em que não são subjugados pelas luxúrias sexuais, podem considerar se o veio é necessário ou não. Se não, insistir na liberdade irrestrita nas circunstâncias atuais seria como colocar ovelhas à mercê dos leões. O que afligiu estas pessoas? Que eles não refletem sobre as consequências de tais coisas. Pelo menos eles devem consultar com as suas consciências se a condição dos homens melhorou na medida em que as mulheres podem vaguear desveladas entre eles. Os problemas que estamos a enfrentar na nossa sociedade hoje testemunham de cada palavra do Messias prometido al-Islam. Assim, cada Ahmadi, menina e menino, homem e mulher, elevando os seus próprios padrões de modéstia, devem tentar proteger-se dos males da sociedade, em vez de sofrer de qualquer complexo de inferioridade e questionar por que é que o veio é um mandamento necessário ou por que é que nós não estamos permitidas usar calças de ganga ou blusas. É da responsabilidade dos pais, especialmente das mães, explicar às crianças desde cedo os nossos costumes e tradições islâmicas e explicar os males da sociedade. Só então a nossa descendência permanecerá firme na sua fé e ficará protegida do veneno das assim chamadas sociedades desenvolvidas. Vivendo em países como estes, os pais devem fazer um esforço concertado para manter os seus filhos ligados à sua religião, para que eles possam proteger a sua castidade. Para este efeito, eles terão que dar os seus exemplos que eles possam seguir. De mesmo modo, recentemente uma menina escreveu-me a carta em que ela indicou: já completei toda a minha educação e estou à espera de resposta em relação ao trabalho no banco. Queria perguntar se não for permitido usar o lenço da cabeça e se houver restrições pelas quais não serei capaz de usar o hijab ou um casaco, estou autorizada a trabalhar em tal lugar? Mas quando sair do meu local de trabalho, vou usar o hijab. Ela também escreveu dizendo que ouvi dizer que uma vez você disse que as meninas podem trabalhar sem usar o hijab ou véu no seu local de trabalho. Essa menina pelo menos tinha a decência de escrever ao mesmo tempo que se vai me proibir de trabalhar, então vou abster-me de fazê-lo. Este assunto não é apenas de uma menina, mas muitas meninas levantaram tais questões. É por isso que estou a abordar este tema. Em primeiro lugar, as médicas são obrigadas por sua situação de trabalho e não é possível para elas trabalhar vestindo o hijab ou véu tradicional. Por exemplo, na sala de operações ou na sala de cirurgia. Mesmo assim, nessa situação, as suas roupas são tais que elas usam um boné na cabeça e uma máscara no rosto. As suas roupas são bastante largas ou frouxas. Além disso, as médicas podem trabalhar vestindo o véu. Tínhamos médicas que trabalhavam em Rabwa, tal como doutora Fahmida. Nós sempre a vimos trabalhando num estado de parda ou véu. Doutora Nusrat Jahan era muito firme na sua observância de parda. Ela passou algum tempo aqui para estudar, a fim de melhorar o seu conhecimento e alinhá-lo com os métodos de pesquisa mais recentes. Ela via a Londres todos os anos, mas ela sempre observava a parda. De facto,
ela era mais rigorosa na observação do parda do que os limites prescritos. Ninguém a criticou em relação ao seu trabalho e ninguém causou qualquer obstáculo na sua vida profissional. Ela também realizou grandes operações ou cirurgias. Portanto, se alguém tiver a intenção correta, então sempre se pode encontrar uma maneira de agir sobre os ensinamentos religiosos. Da mesma forma, aconselhei as meninas que estão no campo de pesquisa, se elas tiverem a capacidade suficiente para entrar no campo de pesquisa e tenham um traje recomendado no trabalho de laboratório, então elas podem seguir o código de vestuário e, nesse caso, elas não têm que usar o hijab. Mesmo nesses ambientes, elas têm que usar algum tipo de cobertura de cabeça. No entanto, assim que saírem do local do trabalho, o nível de parda deve ser de acordo com o mandamento islâmico. Quanto a trabalhar num banco, isso não é uma profissão em que alguém serve à humanidade. Por isso, para trabalhos de rotina, a permissão de não usar hijab não pode ser concedida, especialmente numa profissão em que a menina está vestida com roupa lisa usando maquilhagem e não há nenhum código de vestuário para tal trabalho. Assim, devem sempre lembrar de que a modéstia requer que a pessoa vista com decência e, em circunstâncias atuais, vestir modestamente é, na verdade, uma forma de parda. Se tornarem-se relaxados em sua observância do parda, então, eventualmente, elas vão encontrar desculpas para se tornarem relaxadas na forma como se vestem. Gradualmente, tornar-se-ão absorvidas pela sociedade, que já está envolvida na imoralidade. O mundo deseja distanciar as pessoas que praticam a religião de praticar a sua fé, especialmente os muçulmanos. Na Suíça, uma menina entrou com uma ação judicial em que declarou que ela se sente envergonhada de nadar com os meninos e a sua escola obriga a nadar mistos. Por isso, a permissão deve ser concedida a ela para nadar apenas com as meninas. As organizações dos direitos humanos, que são os portadores de bandeira de defender os direitos das pessoas, afirmaram que, embora ela deseje nadar separadamente, no entanto, é uma questão pessoal, e não é uma questão onde o veredito pode ser emitido no seu favor. Mas quando se trata de questão dos ensinamentos islâmicos e da modéstia das mulheres, até mesmo as organizações dos direitos humanos apresentam as suas justificações. Portanto, nessas situações, os Ahmadis precisam ser ainda mais cuidadosos do que antes. Se assistir às aulas de natação em certos países são obrigatórias para as crianças, então as meninas devem participar e vestir fato de banho completo, que é conhecido hoje em dia como burkini. Elas devem usar isso para a natação, de modo que até mesmo as crianças sejam conscientes de facto de que elas também devem vestir modestamente. Os pais também devem instruir as crianças que os meninos e as meninas devem ter aulas de natação separadas e devem esforçar-se neste sentido. As entidades que são hostis ao Islão estão a fazer esforços concertados para destruir valores e costumes religiosos dentro dos muçulmanos. Eles desejam exterminar ou destruir completamente a religião em nome da liberdade de expressão e da liberdade de consciência, de tal maneira que eles não tenham nenhuma culpa. Eles expressam as suas palavras de uma maneira que ninguém pense que estão a erradicar a religião, e ao mesmo tempo devem ser considerados como benfeitores. Tal como os Satanás tentam seduzir ou atrair os outros com tentações superficiais.
Porém, devemos lembrar que nesta era a tarefa de propagação do Islã foi atribuída à comunidade do Messias prometido, alaihissalam, cujo cumprimento exigirá um esforço gigantesco da nossa parte e teremos de suportar os sofrimentos. Não vamos conseguir isso combatendo os outros, mas usando a sabedoria para fazer as pessoas entenderem. Se hoje consentirmos alguns dos seus desejos relacionados com os nossos ensinamentos islâmicos, gradualmente, ao longo do tempo, eles farão mais exigências e continuarão a impor novas restrições nos nossos ensinamentos. Além disso, devemos dar ênfase especial às orações para que Deus Todo-Poderoso nos ajude e nos dê a coragem e nos permita desafiar os truques satânicos. Se formos firmes na verdade, e certamente somos, então o nosso sucesso ou triunfo é destinado um dia. Certamente são os ensinamentos islâmicos que conquistarão o mundo. O Messias prometido, alaihissalam, num lugar diz: uma pessoa verdadeira possui coragem e bravura, no entanto, uma pessoa falsa é covarde. Aquela pessoa cuja vida está cheia de atividades imundas e pecaminosas é sempre temerosa, e tal pessoa é incapaz de desafiar os outros. É impossível para ele expressar a sua veracidade com destemor ou demonstrar a sua bondade da maneira que uma verdadeira e sincera pessoa faz. Basta observar no mundo como as pessoas que desfrutam de prosperidade são vistas com ciúme por algumas pessoas. Todos aqueles que são ricos serão sempre olhados com ciúme por algumas pessoas. E as pessoas invejosas continuam a ter inveja desses ricos. O mesmo aplica-se nos assuntos religiosos. O Satanás é o inimigo da reforma religiosa. Dessa forma, o homem deve ser justo em todos os assuntos e deve sempre ter um relacionamento honesto e sincero com Deus Todo-Poderoso. Deve agradar a Deus Todo-Poderoso, não deve temer e nem deve preocupar-se com ninguém. Deve evitar fazer as coisas que possam atrair o castigo sobre si próprio. No entanto, nada disso pode ser alcançado senão pela ajuda invisível e habilidade dada por Deus. O homem não pode conseguir nada por meros esforços humanos, a menos que a graça de Deus também esteja presente. Porque Khuliqal insanu zaifa, o homem foi criado fraco. O homem é fraco, cheio de falhas e está cercado ou rodeado dos problemas. Por isso, devemos orar a Deus Todo-Poderoso que Ele nos faça capazes de ser piedosos e que nos conceda o seu apoio invisível e nos conceda a beneficência das suas bênçãos e generosidades. Nós conquistaremos o mundo com as orações e, portanto, precisamos ter um relacionamento muito forte com Deus. Devemos sempre ter em mente que outras religiões nunca foram criadas para sempre. Apareceram numa época específica e os seus ensinamentos cumpriram as exigências dos períodos particulares. E depois disso, Deus pôs fim a essas religiões. Por esta razão, encontramos tantas adições, exclusões e modificações nas suas escrituras. No entanto, o Islã é para sempre e para todos os tempos, e os ensinamentos corânicos são significativos, ou seja, destinados até o dia do julgamento. Devemos tentar agir de acordo com os seus ensinamentos, com perseverança e determinação, sem qualquer complexo de inferioridade. Devemos dizer aos outros que o que eles professam é contrário à vontade de Deus Todo-Poderoso e que vão levar à ruína. A religião islâmica não restringe e obriga as pessoas indevidamente com os seus ensinamentos. Pelo contrário, também ensina a gentileza quando for necessário. Por exemplo, como já mencionei, às vezes os pacientes
têm de ser vistos por médicos do sexo masculino. E em tal caso, parda não é rigoroso. O objetivo principal aqui é salvar a vida de alguém ou remover a sua dor e sofrimento. Assim, quando uma pessoa está a enfrentar uma situação de vida ou morte, é permitido comer carne de porco ou carniça, ou seja, carne de animais mortos, mas apenas por uma questão de salvar a sua vida. Da mesma forma, o álcool é usado nos medicamentos. No entanto, o caminho para onde as forças satânicas querem nos conduzir é lentamente, mas gradualmente, querem remover os limites colocados pela religião e erradicar completamente a religião. Somos nós, os Ahmadis, que temos que empreender uma jihad, ou seja, luta contra isso. E isso só será possível quando darmos mais importância aos ensinamentos islâmicos sobre todos os outros aspectos. E isso será possível quando nos curvarmos diante de Deus Todo-Poderoso para que possamos alcançar o sucesso através do apoio divino. Na era do Messias Prometido, ﷺ, não há mais jihad de espada, mas sim há uma jihad contra si mesmo, ou seja, uma luta para a reforma pessoal. Aqui, dirijo-me a todos os muçulmanos e aos Ahmadis em particular, aqueles que vivem em países desenvolvidos, e aos muçulmanos da comunidade Ahmadiyya que vivem no mundo inteiro, devem esforçar-se para alcançar os elevados padrões de lealdade, serviço e sacrifício para cada forma de progresso do seu país. Se agirmos dessa maneira, ao ver que são os muçulmanos que estão a agir de acordo com os padrões reais para melhorar o seu país, em vez de fazer algo que prejudique o seu país, as forças do mal serão silenciadas automaticamente. Temos de convencer os governos de que, se aplicarmos os ensinamentos islâmicos sobre nós próprios e se impusermos restrições da nossa própria vontade, não cabe aos governos ou tribunais interferirem e decidirem sobre tais assuntos. Isso vai levar à inquietação entre as pessoas que vivem aqui e vai criar mais distância entre a comunidade local e imigrantes. E aqueles que são considerados migrantes são imigrantes de segunda ou terceira geração. Certamente, se alguém está a causar danos ao país, mostrando deslealdade, espalhando falsidade ou ódio, então os governos têm o direito de apreendê-los e puni-los. No entanto, eles não têm o direito de impedir alguém de praticar a sua religião e não têm direito de dizer que, se agirem de acordo com este ensinamento, significa que não estão a integrar no país. Nós, os Ahmadis, precisamos sempre nos lembrar de que vivemos no tempo muito perigoso. O Satanás está a desencadear os assaltos ferozes de todas as direções. Se os muçulmanos, especialmente os muçulmanos da comunidade Ahmadiyya, mulheres e jovens, não conseguirem estabelecer os valores religiosos, então não há garantia nenhuma da nossa sobrevivência. E Deus Todo-Poderoso vai castigar-nos mais do que os outros. Porque apesar de ter sido ensinado a verdade pelo Messias Prometido, ﷺ, não conseguimos agir sobre isso. Assim, se quisermos salvar a nós próprios da ruína completa, então precisamos comportar-se de acordo com os ensinamentos islâmicos e com confiança completa. Nunca devemos pensar que o avanço
ou o progresso dos países desenvolvidos é que vai garantir o nosso progresso e que só nesse reside a nossa sobrevivência. Estes países desenvolvidos atingiram o auge do seu avanço e agora as suas ações degradantes e humilhantes estão a levá-los ao declínio e começamos a observar os sinais disso. Eles estão a atrair o castigo de Deus e estão a clamar por sua devastação, ou estão a chamar a sua destruição. E assim, por causa da simpatia pela humanidade, somos nós que temos que lhes mostrar o caminho certo e temos que nos esforçarmos para salvá-los, em vez de assimilarmos nos seus modos e hábitos. Se eles não conseguirem reformar a si próprios, que parece uma tarefa extremamente difícil, considerando a sua arrogância e aversão à religião, então no futuro os reinados do progresso no mundo serão mantidos pelas nações que estabelecerão os valores morais e religiosos. Assim, como já disse antes, nós, especialmente os jovens, precisamos refletir profundamente sobre os ensinamentos de Deus Todo-Poderoso. Em vez de sermos influenciados pelo mundo e tentarmos imitá-lo, precisamos fazer algo para que o mundo nos siga e imite. Eu comecei a falar sobre o parda e vestuário geral e, neste respeito, queria dizer uma coisa. E digo isso com pesar e tristeza, que algumas pessoas dizem que o parda é a única coisa necessária para o progresso da Ahmadiyya e outros dizem que os ensinamentos islâmicos são desatualizados e precisamos abandoná-los para contestar o mundo. Deus nos livre disso. Deve ser muito claro para aquelas pessoas que dizem essas coisas, que se eles continuarem a imitar as pessoas mundanas e continuarem a viver a vida de acordo com as pessoas mundanas, então vão simplesmente sucumbir ao mundo em vez de enfrentá-lo. As orações gradualmente ficarão como um exercício superficial. Outros atos de piedade ou práticas religiosas se limitarão à parte exterior do seu desempenho e, eventualmente, essas práticas também serão perdidas. Portanto, nenhum mandamento de Deus Todo-Poderoso deve ser considerado como ordinário. Esta é uma questão extremamente grave. O progresso do Islã reside em todas as instruções ou ordens dadas por Deus Todo-Poderoso e o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. A aplicação de parda não é apenas para as mulheres e nem as restrições no Islã são apenas para as mulheres. Em vez disso, este mandamento é para todos, para os homens e para as mulheres. Em primeiro, são os homens que foram dirigidos por Deus sob o método do parda e modéstia. Deus diz assim: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Diz aos crentes que eles recatem os seus olhos e guardem as suas partes íntimas. Isso é mais puro para eles. Certamente Deus está bem ciente do que eles fazem. Deus Todo-Poderoso diz aos homens crentes primeiro que abaixem o olhar e recatem os seus olhos, porque foi dito assim. É porque isso é mais puro para eles. Se alguém não é puro, então ele não pode alcançar Deus Todo-Poderoso. Assim, antes de as mulheres terem sido obrigadas a observar parda, os homens foram admoestados a abster-se de ceder aquelas coisas que podem incitar as suas paixões. O homem pode perder a sua pureza ao olhar para as mulheres, misturar com elas livremente, ver filmes lascivos
e conversar com aquelas que são fora de grau proibido no Facebook ou por qualquer outro meio de redes sociais. Por esta razão, o Messias prometido, ﷺ, claramente nos admoestou neste assunto. Ele diz numa ocasião, o Messias prometido, ﷺ, diz, é a palavra de Deus que claramente definiu e especificou onde estão os limites das nossas palavras e ações e das outras situações. Ele nos ensinou o caminho da disciplina, valores morais e eliminação pura. É esta palavra de Deus que nos advertiu a salvaguardar os nossos olhos, ouvidos, língua e todas as partes do corpo. Ele diz, كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. Quer dizer, os crentes devem proteger os seus olhos, ouvidos e as suas partes íntimas daquelas pessoas que são fora do grau proibido. E eles devem abster-se de tudo o que não é digno de ser olhado, ouvido ou agido. E isso será o meio de pureza interior deles. Ou seja, os seus corações serão protegidos de todas as formas de paixões carnais, porque são essas partes do corpo que muitas vezes causam o caos entre as paixões carnais, e as faculdades levam ao cabo as ações desprezíveis. Reparem como o Sagrado Alcorão exortou-nos a evitar aquelas que são fora de grau proibido e explicou de forma muito clara, dizendo aos fiéis que mantenham os seus olhos, ouvidos e partes íntimas sob controle, e que eles devem salvá-los de ocasiões de impureza. O Messias prometido, ﷺ, explicando o termo Ghazé Basar, afirma assim, abster-se de olhar para o que é ilegal, por ter os olhos apenas metade abertos, e ao mesmo tempo ver as coisas que são permitidas, em árabe, chama-se Ghazé Basar. Em outras palavras, ver as coisas que foram proibidas com os olhos meio fechados e abster-se de olhar para essas coisas, e ver as coisas permitidas com os olhos abertos, em árabe chama-se Ghazé Basar. Não cabe à pessoa piedosa que quer manter o seu coração puro que ele levante os olhos de uma maneira desenfreada como uma besta. É necessário que essa pessoa cultive na sua vida o hábito de abaixar o olhar. Este é um hábito abençoado através do qual os impulsos naturais da pessoa são transferidos para uma elevada condição moral, sem afetar negativamente as suas necessidades sociais. Esta é a qualidade que no Islão é chamada ihsan ou castidade. Em outra ocasião, o Messias prometido, ﷺ, afirma, diz aos crentes que devem recatar os seus olhares para que não possam visualizar claramente as características faciais das mulheres e não devem ter uma visão irrestrita daquelas que estão fora de grau proibido e também aquelas fontes que despertam os impulsos luxuriosos. Eles devem ser rigorosos em não permitir que os seus olhos olhem abertamente, seja com desejo sensual ou outro, porque eventualmente isso fará com que alguém tropece. Em outras palavras, o homem não pode atingir o estado de máxima pureza e finalmente será submetido à provação. O coração não pode tornar-se puro até que os olhos não sejam purificados, e nem o estado de máxima pureza pode ser alcançado em que o buscador de verdade deve caminhar. Este versículo também nos ensina que devem proteger cada passagem do corpo pela qual o mal pode entrar. A palavra passagem que foi mencionada neste versículo inclui os implementos para o cumprimento das paixões carnais, quer dizer as partes íntimas, que são ouvidos, nariz, rosto, etc. Reparem na grandeza e nobreza deste ensinamento que não coloca ênfase de forma inadequada em qualquer extremidade. Ao contrário, adota o caminho de moderação com grande sabedoria.
Aquele que lê este versículo perceberá imediatamente que a ordem de abster-se do hábito de olhar abertamente é para que as pessoas não enfrentem as provações e nenhuma das partes, homens e mulheres, tropece. Esses são os ensinamentos islâmicos em relação aos homens. Os homens são os primeiros sob os quais foram impostas todas essas restrições. E em seguida as mulheres foram instruídas que, apesar dessas precauções, elas também devem observar o parda, particularmente nos países onde a promiscuidade é comum. Como é que podemos dizer que o parda, ou seja, o véu, não é necessário? A liberdade irrestrita de sexos e formar relacionamentos românticos estão a causar muitas perversões na sociedade e temos que nos esforçarmos para nos protegermos disso. Se as mulheres não são permitidas para nadar com os homens, então os homens também não são autorizados a nadar com as mulheres. Assim, as restrições não se aplicam apenas às mulheres, mas também aplicam aos homens. O mandamento de instruir aos homens a baixar o olhar quando as mulheres estiverem em vista estabelece a honra das mulheres. Assim, cada injunção ou cada ordem islâmica é cheia de sabedoria e elimina até mesmo a possibilidade de ocorrência de qualquer ato maligno. No ano passado, na convenção anual da Alemanha, falei com as senhoras e falei sobre diferenças entre os homens e as mulheres no que diz respeito aos seus deveres e responsabilidades. Eu também falei sobre os direitos fundamentais das mulheres e mais tarde uma senhora alemã que estava presente e ouviu todo o discurso disse: anteriormente eu era da opinião de que o Islã usurpa os direitos das mulheres. No entanto, depois de ouvir as suas palavras, cheguei a perceber que o Islã, de facto, a fim de estabelecer os direitos das mulheres e também a honra e dignidade delas, entra em grandes detalhes desse assunto. Portanto, nenhuma menina, mulher ou homem muçulmano deve ter qualquer tipo de complexo de inferioridade. São apenas os ensinamentos islâmicos que podem estabelecer a paz no mundo e aproximar a humanidade de Deus Todo-Poderoso. O mundo vai perceber em breve que não tem outra opção senão ponderar sobre os ensinamentos islâmicos e sobre a maneira de praticá-los. Depois de instruir os homens a honorarem as mulheres, abaixando o olhar, Deus Todo-Poderoso deu instruções detalhadas às mulheres que elas também devem baixar o olhar. E também falou de que forma e de quem elas devem cobrir-se. Se elas aderirem a estas instruções, então prosperarão. No final, Deus Todo-Poderoso afirma que o parda, ou seja, o véu, e modéstia é o sinal de sucesso e ao fazê-lo, elas serão capazes de melhorar a sua vida neste mundo e no futuro. Deus Todo-Poderoso afirma assim: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُؤُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُؤُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُؤُولَتِهِنَّ أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. E diz às mulheres crentes que mantenham os olhos baixos e preservem a sua castidade, e que não descubram o seu adorno, exceto o que dela se deve mostrar, e que puxem os seus veios sobre o seio, e que não descubram a sua beleza, exceto a seus maridos, ou a seu pai, ou aos pais dos seus maridos, seus filhos, ou os filhos de seus maridos, os seus irmãos,
ou os filhos de seus irmãos, ou os filhos de suas irmãs, ou suas mulheres, ou o que a sua mão direita possui, ou servidores de sexo masculino, tais que não tenham desejo sexual, e a crianças de tenra idade, que nada saibam da nudez das mulheres, e que elas não batam com os pés, de modo que o que escondem dos seus adornos se possa tornar revelado, e voltai-vos para Allah todos juntos, ó crentes, para que possais ter bom sucesso. É somente abaixando o olhar e observando o parda, a honra e a castidade das mulheres serão salvaguardadas. Tanto os homens como as mulheres têm de recatar os seus olhares. Em países desenvolvidos, os padrões para a salvaguardar a honra e a castidade das mulheres mudaram-se. Se aqueles cuja interação em circunstâncias normais esteja dentro dos limites proibidos envolverem numa relação extraconjugal com o consentimento mútuo do seu respectivo parceiro, então não é considerado adultério. No entanto, é considerado comportamento adúltero se uma pessoa envolver numa relação extraconjugal sem consentimento do seu parceiro. Quando tal comportamento promíscuo existir, então o crente precisa orar e lutar com ainda maior rigor para vir na proteção de Deus Todo-Poderoso. Aqueles que criticam os ensinamentos islâmicos dizem que, ao dizer às mulheres para se cobrir com o véio, o Islã usurpou os seus direitos. E assim as raparigas com mentes impressionáveis são influenciadas por esses comentários. No Islã, o véio não significa prisão e nem significa confinar uma mulher dentro das 4 paredes da sua casa. Pelo contrário, ela está lá para manter a modéstia. O Messias prometido, alaihissalatu wassalam, num lugar afirma: hoje o véu está sob o ataque, mas os críticos não sabem que o véu islâmico não significa aprisionamento. Em vez disso, é uma barreira que procura restringir a livre circulação ou mistura dos homens e as mulheres. O véu vai protegê-los do tropeço. Uma pessoa justa pode observar que a circulação livre, ou seja, a mistura dos homens e as mulheres, e andar e caminhar juntos, irá expô-los ao risco de sucumbir ao brilho das suas emoções. Tem sido observado que algumas pessoas veem nenhum mal no homem e numa mulher estarem sozinhos atrás das portas fechadas. Isso é considerado comportamento civilizado. Para evitar que tais situações adversas surjam, o profeta legislador do Islã proibiu todos os atos que poderiam ser uma tentação para qualquer pessoa. Em uma situação deste tipo, ele diz: onde um homem e uma mulher estejam sozinhos, o Satanás torna-se o terceiro membro deste grupo. Imaginam o mal e o sofrimento pelo qual a Europa está a passar em consequência de tal liberdade imprudente. Em certas partes da Europa, as pessoas estão a passar uma vida de promiscuidade sem vergonha, que é o produto de tal pensamento. Se quiserem salvar uma confiança, têm que salvaguardá-la. Mas se não estiverem atentos, então lembrem-se de que, apesar das pessoas serem ostensivamente agradáveis, mas sem qualquer dúvida, a confiança será violada. O ensinamento islâmico é tão puro que por manter os homens e as mulheres separados, salvaguardou-os contra a indulgência ilegal. A circulação livre ou mistura dos homens e das mulheres leva ao tipo de destruição da vida familiar e suicídios frequentes, que se tornaram comuns na Europa. Algumas mulheres que de outra forma pertencem às familiares nobres adotam os caminhos das prostitutas. Isto é o resultado direto da liberdade prevalecente. O Messias prometido, alaihissalam, também explicou a maneira como devemos observar o parda. Ele diz:
Diz às mulheres crentes que Allah Todo-Poderoso afirma que elas também devem recatar os seus olhos e não devem olhar para os homens fora do grau proibido, e também devem proteger os seus ouvidos deles, quer dizer, devem abster-se de ouvir as suas vozes licenciosas e guardar suas partes íntimas. Elas também não devem revelar os seus embelezamentos para os homens fora de grau proibido, e elas devem puxar o seu lenço de cabeça de tal forma que deve enrolar à volta do seu peito e da sua cabeça, ou seja, as orelhas, a cabeça e os lados da testa devem ser cobertos. Elas também não devem bater os seus pés tal como de dançarinas. Estas são as medidas que garantem que a pessoa não vai tropeçar se forem devidamente aplicadas. Gostaria também de salientar aqui que algumas mulheres levantam a questão de que, se cobrirem o rosto enquanto usam maquilhagem, estraga toda a maquilhagem. Por isso, como é que podem observar o parda? Em primeiro lugar, elas não devem usar maquilhagem, pois este é o padrão mínimo que o Messias prometido ﷺ prescreveu, que o rosto e os lábios podem ficar descobertos se não houver maquilhagem, enquanto o resto do rosto deve ser coberto. No entanto, se alguma delas quiser usar maquilhagem, então devem cobrir todo o rosto. Essas mulheres devem pensar que quiserem cobrir a sua beleza aderindo aos ensinamentos de Deus ou quiserem revelar a sua beleza e maquilhagem para o mundo. As pessoas diante das quais podem revelar a sua beleza foram mencionadas em detalhes que inclui parentes próximos, irmãs, irmãos, marido, pai, mãe e filhos. Estas são as pessoas diante das quais não é preciso observar o parda. Se alguma delas quer usar maquilhagem, então pode usar em frente deles e não para qualquer outra pessoa. Isso já foi mencionado em detalhes no Sagrado Alcorão e mencionou todos esses parentes diante dos quais observar o parda não é necessário. E mesmo assim a beleza é aquela que é aparente, como o rosto, altura, estrutura física, etc. Isto não significa que eles devem usar calças de ganga apertadas e blusas em frente deles em casa, que revela as partes do corpo delas. Este parda deve ser observado mesmo diante daqueles parentes que estão dentro do grau proibido. Da mesma forma, queria também dizer aos missionários e às suas esposas que eles também devem ter muito cuidados no que diz respeito às suas roupas e devem recatar os seus olhares, porque o resto da comunidade olha para os seus exemplos. A esposa de um missionário é também missionária e, portanto, deve ser exemplar em todos os aspectos. Que Deus Todo-Poderoso permita que os nossos homens e mulheres estabeleçam os mais elevados padrões de modéstia e que possamos aderir às ordens islâmicas em todos os aspectos. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.